dos teus anjos, que assim como ao profeta Jeremias, recolheram brasas do vosso altar e depositaram sobre os lábios dele. Que eles possam, Senhor, agora depositar essas mesmas brasas nos lábios de Paulinho, para que o seu coração rasgado fosse, para que a sua vida inteira seja submergida, permeada de vosso amor, de vossa graça e de vosso poder. Que o teu Espírito, Senhor, possa habitar todos os sentidos e sobre a inteligência dele. E eu a ti, Mãe, confio a vida dele, suplicando a vossa intercessão e suplicando que do vosso silêncio seja gerada, como foi gerado em teu ventre, a sabedoria do alto. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Bom dia. O negócio está entusiasmado mesmo. Bom dia. Agora sim. Tocador, me ajuda aí. Domínio. Gente, gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês e contar um pedacinho da minha história, que é um testemunho. E eu vinha pensando antes de chegar aqui, que batalha eu passei para estar aqui agora. Porque dar um testemunho não é uma coisa qualquer, falar um pedacinho da nossa vida, como a gente fala para um amigo, o que a gente passou. Dar um testemunho é viver em batalha no dia a dia, para que esse testemunho não seja uma mentira, mas seja a verdade que a gente vive com Cristo. Entende? E o que eu venho falar aqui para vocês dessa minha história é que existe um inimigo de Deus. Ele existe e ele quer nos destruir. Olha, ele não quer fazer mal a gente não, ele quer nos destruir. E foi isso que ele conseguiu fazer com a minha vida. Ele conseguiu destruir. Mas o que eu vou falar mais aqui é que existe um Deus vivo, ressuscitado, de amor, que me restaurou e que me fez capaz de vir aqui hoje contar essa história para vocês. Eu queria uma salva de palmas para ele agora. Mais forte. Jesus é lindo. Eu estava com ele ali agora, pedindo a ele que me iluminasse diante do Santíssimo Sacramento. E ele falou muitas coisas a mim. Jesus é maravilhoso. Mas vamos começar. A história é longa. Olhe, eu não sou muito velho, sou jovem assim como vocês, um pouquinho mais velho que vocês, tenho 22 anos. E na minha juventude, na minha adolescência, eu fui um jovem normal. Um jovem normal, como cada um de vocês. O jovem normal que o mundo prega. Ah, seja um jovem normal, aproveite a vida. Eu fui um jovem normal, porque aos 14 anos, 13 anos eu já bebia. E bebia, não é beber, é se embriagar. E embriagava. E por você se embriagar, ser tão novo, começar a beber tão cedo,
as coisas desandam. E eu não conhecia a Deus. Não conhecia. Como muitos jovens normais não conhecem a Deus. Por quê? Porque o mundo ensina que ser normal é viver na farra, é viver na bebedeira, é viver numa vida sexual ativa. Isso é normal. Seja normal. Seja normal. E eu vivia uma vida igual. Eu bebia. Eu vivia uma vida sexual ativa. E por isso eu desrespeitava os meus pais, desrespeitava os meus irmãos, desrespeitava os meus colegas. Por quê? Porque quando a gente vive essa vida de jovem normal do mundo, a gente não conhece a Deus e não conhece o que Deus tem para nós. A gente não conhece. Mas o demônio, o inimigo de Deus, ele quer destruir. Ele não quer só fazer mal a você, ele quer destruir. E alguns aqui podem até saber, outros não. Alguns já ouviram esse meu testemunho, outros não. E nessa minha adolescência, eu vivi um relacionamento, um namoro. Vivi vários namoros. Mas vivi um namoro duradouro. De mais ou menos 5 anos. Um namoro sem confiança. Um namoro sem castidade. Um namoro de traição. De ambas as partes. Um namoro de ciúmes e um namoro de brigas. E isso é o namoro de hoje em dia. Porque eu escutei um pedacinho que o irmão Jorge falou aqui. A gente coloca as nossas vidas em outras pessoas. E era isso que eu vivia no meu namoro. A minha vida era dela e a vida dela era minha. Veja que coisa. Hoje os jovens namoram e um não pode sair e chegar ali e conversar com outras pessoas, que já vem aquele ciúme. O que é que você estava fazendo ali? O que é que você estava conversando com aquela menina? Não é assim? É ou não é? É. O que é que você estava conversando com aquela menina ali que eu vi? Eu vi, viu? Não é assim? Porque a gente vive um namoro que o mundo nos ensina. Um namoro sem confiança. Um namoro com traição. E foi esse relacionamento que eu vivi durante 5 anos da minha vida. Namoro que vez ou outra acabava. Acabava, passava uma semana, voltava. Quem já passou por isso? Não levanta a mão não. Precisa levantar a mão não. Mas esse é o namoro que o mundo nos ensina. Acaba, me deu um tempo. Aí vai farrar. Olha, que tempo bacana. Acaba o namoro, vai farrar. Pede um tempo no carnaval, né? Perto do carnaval acaba o namoro. Veja que relacionamento, não é? A gente não sabe que um namoro nos prepara para um noivado. A gente não sabe que um noivado nos prepara para um casamento. Se a gente vive desse jeito um namoro, o noivado não vai ser diferente, muito menos o casamento. Mas eu vivi 5 anos da minha vida desse jeito. Muita traição, muito ciúme, muita briga. Namoro acabava, voltava, acabava, voltava, acabava, voltava. Nenhum dos dois conhecia Cristo. Nenhum dos dois conhecia a Deus. Nenhum dos dois ia à igreja no domingo. Olhe, eu não me lembro de ter ido à missa num domingo durante esses 5 anos de namoro. Não me lembro. Deus me perdoe aqui se eu fui e não estou me lembrando, mas eu não estou me recordando. De irmos os dois a uma igreja no domingo receber a Santa Eucaristia. Por quê?
Ah, eu preciso ir para a igreja para falar com Deus. Eu falo com Ele em casa. Eu vou dormir, quando eu for dormir eu falo com Deus. Não preciso ir para a igreja não. Eu falo com Deus em casa mesmo. Se a gente não vai ao encontro de Deus, como é que Ele pode vir ao nosso encontro? Ele está aqui. Basta você abrir os seus olhos. Busque a Jesus, Ele está na Eucaristia. Mas aí voltando, nenhum dos dois conhecia. E nesse relacionamento duradouro, desgastante, porque desgasta, em uma certa semana eu estudava em Patos e ela também. Os dois estudavam em Patos. Fazia o curso de Direito, ela fazia um curso de Fisioterapia. Morávamos um pouco distante um do outro na cidade. Mas uma certa semana, quando eu cheguei, eu fui para o meu estágio. Chegando lá naquele escritório onde eu estagiava, eu abri um computador. Quando a gente abre um computador, aparece aquelas páginas, não é? Da internet, YouTube, aquela coisa toda. E apareceu a página do YouTube. E eu cliquei. Quando abri, tinha uma janelinha aberta assim, ó. E era um filme. Era um trailer de um filme. E o nome daquele filme, o título daquele filme, era uma data. 11.11.11. Alguém aqui já assistiu esse filme? Se já assistiu, pode levantar a mão. Já assistiu? Já? Quando eu abri aquele filme que se chama 11.11.11, era um filme que falava de portais que se abriam para demônios e não sei o que e tal. E eu não consegui assistir. Eu não consegui terminar de assistir aquele trailer. Eu não consegui. Me deu um ânsia de vômito. Não sei porquê. Eu não consegui terminar de assistir aquele trailer. O trailer. Mas a semana continuou. Eu não sabia que era aquilo. Não conhecia nada da igreja, de dons, nada. Fechei aquele. A semana seguiu. E na segunda-feira, não, da terça-feira para quarta-feira, eu tive um sonho. Um sonho em que a cadelinha que ela possuía estava morta no meio da rua. E eu encontrava ela morta. Segurava ela pelos braços morta. E aquele sonho acabou. Mas não me chamou a atenção. Um sonho qualquer, uma coisa qualquer. Não sabia de nada. E a semana passou. Só um minuto. E chegou o dia de sexta-feira. Nessa mesma semana. Na quinta-feira à noite, nós tivemos uma briga. Veja. Uma briga de casal. Uma briga que acabou o namoro. Naquela sexta-feira,
Eu não sabia que data era aquela, não, eu me acordei e a gente estava brigado, a gente falou um com o outro, discutindo, acabou o namoro. Mas aquela sexta-feira, era dia 11/11 de 2011. Aquela sexta-feira era dia 11/11/11. Até aí, nós discutimos. E ela me disse que iria ficar em Patos, porque a gente tinha combinado de voltar para Catolé. Eu liguei para a mãe dela, eu disse: olha, a sua filha quer ficar aqui, sozinha, e não quer voltar para Catolé. E a mãe dela disse: depois eu ligo para ela. E eu fui almoçar. Fui almoçar com os meus amigos. E mais ou menos 11h30, a gente estava no restaurante. A mãe dela me ligou. Ligou um pouco assim assustada, porque fazia mais ou menos meia hora que ligava para ela e ela não atendia o telefone. E eu disse: não se preocupe, ela deve estar com raiva, deve ter desligado o celular e tá dormindo, tá fazendo alguma coisa. Ou ela jogou o celular e saiu. Mas na hora que chegou o almoço chegou na mesa. Gente, eu peguei aquela comida, e a primeira porção de comida que eu ia colocar na boca foi como se eu estivesse vomitando. Aquela ânsia de vômito foi uma coisa idêntica ao que eu senti naquela segunda-feira em que eu abri aquele filme. E eu não sei porquê, naquela hora eu me levantei, estavam todos na mesa, eu me levantei, não disse nada a ninguém, fui saindo. Ele disse: você vai para onde? Eu disse: eu vou aqui. Não sei, eu corri para lá. Deixei o restaurante, saí no meio da rua, peguei um mototáxi e fui lá para o apartamento onde ela morava. Chegando lá, comecei a ligar. Liguei para a mãe dela. A mãe dela disse que não estava conseguindo falar. E eu comecei a bater na porta do apartamento tão forte que a vizinhança do prédio começou a sair, perguntando por que eu estava fazendo aquilo. E eu disse que ela não estava atendendo, que ela estava falando coisas que ia ficar em Patos só, que não queria mais ver ninguém, coisas sem sentido. E uma colega que morava ao lado ficou preocupada. Eu disse: eu vou arrombar essa porta. E a colega disse: não. A gente arrombou a porta daquele apartamento. E quando a gente entrou naquele apartamento, ela estava de pendurada numa alça de uma bolsa, em um torno no quarto dela. A gente pensou que era fazia pouco tempo, mas mais ou menos o laudo, eu não sei, ele disse que mais ou menos de 11 horas da manhã ela fez aquilo. E naquele momento era como se eu tivesse ido para o inferno. Eu não conseguia sentir mais nada. Quando eu vi aquela cena, foi como se eu tivesse desaparecido. Nada mais existia. Por quê? Eu não sei porquê, mas eu tenho no meu coração que é, e sei de certeza que é obra daquele inimigo de Deus, porque ele queria destruir. E naquela hora tudo fez sentido. Naquele momento tudo veio à minha cabeça. Meu Deus, um filme com a data 11/11/11.
que eu não conseguia assistir nenhum trailer. O meu sonho com a cadelinha foi a mesma coisa quando eu peguei ela nos braços. Veja, naquele momento tudo veio à minha cabeça como... eu não sabia o que era aquilo. Depois de algum tempo eu descobri que ela já tinha ido a um centro espírita. Mas não muito. Uma vez visitou. E não creio que... bom, não sei. Mas o tempo foi passando. E eu passei um mês da minha vida deitado numa rede com uma depressão. No quarto dos meus pais. Eu não conseguia nem dormir no meu quarto. Eu passei um mês no quarto dos meus pais, me levantando para comer, para tomar banho. E o restante do tempo era assistindo e tomando remédio. Remédio para dormir, remédio. Mas aí eu me lembro que em momentos mais difíceis, quando me vinha pensamentos de morte, pensamentos... eu tinha um amigo que era um instrumento, que foi um instrumento usado por Deus, porque não tem condições. A todo momento que eu estava em casa sozinho, porque a minha família, meu pai trabalha, minha mãe trabalha. E olhe, quando me vinha alguns pensamentos ruins, por incrível que pareça, ele me ligava. Quando ele não me ligava, ele ia na minha casa. De manhã, de tarde, de noite. Só depois que passou eu vim perceber, meu Deus, como o Senhor usou aquele meu amigo. Todo momento em que eu pensava coisas ruins, ele chegava na minha casa ou então me ligava. E eram só naqueles momentos. Mas aí foi passando o tempo, eu fui vivendo aquela dor. E a dor não parava, porque o inimigo ele queria destruir por completo. E eu ouvia na rua julgamentos, pessoas que diziam que foi por minha causa, pessoas que diziam que foi eu que fiz aquilo. Não bastava aquela dor que eu estava sentindo, ainda escutava julgamentos. Veja, ele não se contenta, ele quer destruir por completo. Mas aí, passado alguns meses, eu comecei a beber muito. Porque ele colocava na minha cabeça que eu bebendo muito aquela dor ia passar. Olha, eu chegava num bar com meus amigos, eu bebia, aquela dor passava por um instante, porque a gente conversava. Mas quando chegava em casa era pior. Aquela dor não passava, aquela dor aumentava. Eu bebia muito, a minha mãe parava, pedia para eu parar de beber, que eu estava bebendo demais. Eu dizia, olha, por favor, não comece não. Não comece não. Ele não se contentou com o que ele fez na minha vida e queria que eu me destruísse por completo. E quer mais? Depois de tudo isso, em que eu vinha bebendo, em que eu vinha me prostituindo. Eu digo prostituindo porque quando a gente não vive na castidade, a gente está prostituindo nosso corpo. Que eu vim vivendo essa desgraça, essa coisa, misturado com essa dor. Um primo lá de São Paulo chegou na minha casa e me convidou a visitar a casa espírita. Veja que ele não se contenta.
E eu disse, pois não, vamos. Olha, eu não conhecia a Deus. Eu não conhecia. Eu fui. Conheci aquela casa espírita. E passei a visitá-la semanalmente. Semanalmente. Oh, que coisa tranquila. Não existe nada demais. São palestras. São só palestras. Não tem nada demais lá não. Deixa de preconceito. Lá é só palestras bonitas. Fala de Jesus lá, viu? Lá fala de Jesus, fala de Maria. Veja, como é que pode ser uma coisa? Não é nada demais. Mas depois de um certo tempo eu passei a ver coisas horríveis. Horríveis. E como é que uma coisa que é de Jesus, você passa a ver coisas horríveis lá dentro? Pessoas de uma maneira que eu nunca vi na minha vida. Como é que uma coisa dessa pode ser de Jesus? Olha, me desculpe, eu não sou melhor do que ninguém. Não quero aqui dizer que a minha religião é melhor do que outra, ou dizer que a religião de ninguém é errada. Mas eu estive lá dentro. E eu digo aqui: Jesus Cristo não está lá. Não está lá. Não está. Não está. Porque ai daquele que pregue. E por falar mentira, aquele que se perder, eu vou pagar por isso. Então eu estou dizendo a verdade aqui a vocês. Jesus não está lá. Mas aí o tempo foi passando. Depois de mais ou menos um ano, eu voltei. Depois de alguns meses eu voltei para a faculdade. Do que aconteceu, eu voltei para a faculdade. E passados um ano do que aconteceu na minha vida, eu conheci, aliás, já conhecia uma colega. E a gente sempre entrava em conflito. Eu defendendo o espiritismo e ela defendendo a igreja católica. E a gente brigava. Às vezes eu sentia raiva dela. Que mulher besta da gota. Que lá besta. E a gente brigava diariamente, sério. A gente ia conversava, ia brigar diariamente. Aquilo é uma besta. Até que chegou um dia que a gente saiu para se confraternizar a turma. E aquela menina besta, que eu achava besta demais e idiota, a gente acabou que a gente teve. A gente se conheceu. A gente estava entre a turma. A gente passou aquela noite e a gente se beijou e a gente foi para casa. Mas aquilo ali ficou no coração. E aí, na primeira semana em que eu tinha namorado com ela nesse restaurante que a gente estava, ela disse assim, na primeira semana, veja, a gente nem se conhecia como namorado, como nada. Mas ela disse assim, vamos para a minha cidade, porque lá vai ter um retiro. Eu disse, um retiro, é? Ela disse retiro de quê? Retiro da minha igreja. Retiro da igreja católica, né? Eu disse, um retiro. Mas você sabe que quando a gente está namorando, quando a gente começa um namoro, né, Jorge? A gente fica apaixonado, não, a gente fica abestalhado. Eu fico abestalhado. E eu abestalhado, bora. Fui-me embora. Cheguei lá na cidade dela. Começou aquele retiro, era do grupo Santos de Calça Jeans, que hoje tenho grandes amigos lá. E eu vi aqueles jovens louvando a Deus, pulando, dançando, bolando no chão, aquele negócio bonito. Eu disse, são os doidos, homem. Esse povo é doido.
Eles dizem, venha para aqui, venha dançar. Eu disse, não, sai daí, mano. Ficar lá no meu cantinho, porque eu ainda frequentava a casa espírita. Já tinha parado há algum tempo, mas eu fui. E eu vi aqueles jovens louvando, ela dançando, louvando a Deus, aquela coisa tão bonita. E eu dizia, essa menina é doida, esse povo é doido. Mas aí um pregador começou uma pregação, e depois daquela pregação ele começou a ministrar um momento de cura e libertação. E o Santíssimo chegou, o Santíssimo foi exposto. Eu não conhecia o Santíssimo, não sabia o que era, e o Santíssimo estava lá no altar. E aquele pregador começou a ministrar um ministério de cura e libertação, e as pessoas chorando, aquela coisa. Eu disse, oxe, que desmantelo é esse? E eu estava lá no meu cantinho quando aquele pregador disse assim, meu irmão, você que frequenta a casa espírita, Jesus está te chamando aqui na frente agora, Ele quer te curar. Eu dizia, esse bicho é médium, olha. É médium. Estava lá na casa espírita. Ele dizia, meu irmão, Jesus está te chamando, venha. E eu, no meu cantinho, imaginando que alguém ia se levantar, olhava para um lado, olhava para o outro. Eu dizia, não é possível não. Será que sou eu? Veja, eu não sabia o que é o Santíssimo Sacramento. Eu fiquei no meu canto. Ele dizia, meu irmão, é você mesmo, venha. Jesus quer lhe curar, venha para aqui. Eu fiquei tão assustado que não fui. Eu não fui, passei aquele momento todinho. Ele disse, olha, você não vai vir com essas palavras que eu estou dizendo a vocês. Ele disse assim, você não vai vir aqui na frente, mas Jesus já está te curando e está fazendo uma obra na sua vida. Naquele momento eu não percebi nada, mas Jesus começou a fazer. Com 2 meses depois eu vivi o EJC. Veja, por um convite bobo eu aceitei de primeira. Eu fiz a JC, fiz a experiência da JC, mas ainda não tinha tido aquele meu encontro pessoal com Cristo. Porque eu estava lá na JC, a gente ia para as reuniões, e aí a minha namorada me chamava para ir para a missa, chamava para ir para a adoração, chamava para ir, e eu comecei a frequentar a igreja. Só que eu era frequentando a igreja, ia para a missa, ia para as reuniões da JC, saía da JC, ia tomar cachaça, ia para a farra, ia beber, ia para as festas. Era um pé no mundo e outro em Deus. Mas ou tu é quente, ou tu é frio. Ou tu é quente ou tu é frio. E eu estava querendo ser quente e frio ao mesmo tempo. Então eu era morno. E se você for morno, Deus vai lhe vomitar. Ele vai vomitar. Eu tinha que ser quente ou frio. E vivendo daquele jeito, indo para missa, indo para bebida, indo para missa, indo para bebida, indo para festa, indo para farra, indo para a igreja. Chegou um dia aqui em que o Frei trouxe uma comunidade de João Pessoa. Uma comunidade. O que é comunidade? Comunidade é o quê? Aquelas favelas lá do Rio de Janeiro. Trouxe uma comunidade de João Pessoa e fez um seminário de vida. E olha, a gente foi. Chegando lá, eu vi aquele povo louvando, dançando. Eu vi que existia verdade, uma verdade naquelas pessoas, porque eles viviam o que eles pregavam. Eles não só pregavam, mas eles viviam aquilo. Eles viviam a castidade, eles viviam o namoro santo, eles viviam uma vida em busca da santidade.
Eu via que aquilo era verdade. E aquilo apertava meu coração. E eu dizia, meu Deus, eu quero ser daquele jeito. Como é que eu faço para ser daquele jeito? Veja, a obra de Deus começou em mim e não parou. E Ele foi me dando aquela sede. E naquele seminário de vida, louvando, dançando, aquela coisa toda, chegou um momento que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia e tinha muito medo, que era um tal de uma oração de efusão do Espírito Santo. O que é isso? E o pessoal foi me dizer que é uma oração do Espírito Santo. E as pessoas dizem que as pessoas caíam no chão. Eu disse, deve ser bom. Se o negócio é tão bom para cair no chão, deve ser bom. O negócio é tão forte assim para cair no chão. Aquelas coisas, assim, coisas que a gente não sabia o que era. Eu não sabia. Mas eu disse, eu quero sentir. Eu quero sentir esse negócio aí. E eles começaram a ministrar aquele momento de oração, de fusão. E eu concentrado no meu canto, eu disse, Senhor, meu Deus, deixa eu sentir isso. Com meus olhos fechados, rezando, baixinho, eu dizia, Senhor, deixa eu sentir isso. Senhor, eu quero sentir isso. Senhor, eu quero sentir. E chegou um momento em que eles começaram a rezar em mim. Eu digo a vocês que até hoje eu nunca senti uma coisa tão boa, que é estar nos braços de Deus. Naquele momento eu me sentia, eu me via nos braços de Deus. Não precisou cair no chão, precisou se esparramar. Naquele momento o Espírito Santo fez morada em mim. Eu me senti como se Ele me quebrasse de pedacinho por pedacinho, me lavasse, tirasse toda aquela sujeira, toda aquela impureza. Ele lavava pedacinho por pedacinho. E depois Ele montou. E era uma sensação incrível. Era uma sensação de alegria infinita. Era um amor que transbordava. Eu só sabia olhar para aquelas pessoas e dizer, que coisa linda. Eu até brinquei com eles. Eu disse assim, se isso aqui for um pouquinho do que é o céu, eu quero ir agora. Pode me levar, Senhor. Pode me levar. Eu disse, se isso aqui for um pedacinho do céu, pode me levar agora. Veja, era um negócio de estar nos braços de Deus. E aquilo ali transformou a minha vida. A partir dali, eu senti no coração. E Ele me mostrou o que eu precisava para viver uma vida feliz e o que eu não precisava. E a partir dali, eu busquei a confissão. Eu busquei a ir à missa todos os dias. Todos os dias, porque aqui na nossa paróquia não tem todos os dias. Mas sempre quando tinha missa, quando eu poderia ir, excepcionalmente, nunca faltar nos domingos. E veja, a partir daquilo ali, eu passei a viver todos os dias aquele momento de efusão. Eu não queria que aquilo passasse. Eu não queria que fosse só um momento. Não. E hoje, quando eu olho para trás e vejo o que o inimigo de Deus fez, quando eu olho agora o que Deus fez comigo, o que Jesus fez comigo, meu Deus, que alegria. Eu não sou nada. Nada. Mas Jesus é tudo. E se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. E hoje eu vivo essa vida, tentando viver essa vida todos os dias, um momento de efusão do Espírito Santo. Hoje eu vivo, hoje é a minha namorada que me levou, um instrumento de Deus para a minha conversão. Hoje ela é minha noiva.
E todos os dias, nós lutamos para viver a castidade. Todos os dias. Não é fácil. Eu não vou enganar vocês aqui e dizer que é fácil, porque não é. Não é fácil. Olha, é muito difícil. Mas quando a gente está com Jesus, quando a gente quer de verdade, Senhor, eu quero viver um namoro santo, deixa eu experimentar isso. Olha, se torna tão fácil que você nem percebe. Mas para isso precisa de sacrifício, precisa de renúncia. Renuncie a esses sentimentos que te faz pecar. Peça a Jesus: Jesus, vem, me ajude, Senhor. Eu não estou conseguindo. Jesus está entre nós. Ele quer nos salvar. Ele quer que conheçamos o seu amor verdadeiro. O olhar para o irmão do lado sem intenções erradas. Um olhar para o seu irmão que está do seu lado com um amor de irmão. Olhar como uma pessoa. Olhar para ele e ver a face de Cristo. É isso que ele quer. E esse é o amor verdadeiro. Essa é a alegria verdadeira. Você poder olhar para um irmão e ver Jesus naquela pessoa. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil trilhar esse caminho na busca pela santidade. Mas eu quero deixar aqui a última palavra para vocês. Vale a pena. Vale a pena. Porque se não valesse a pena, eu não ia estar aqui dizendo isso para vocês. Porque se não valesse a pena, eu estava mentindo aqui. Mas vale a pena. É a coisa mais bonita que vocês podem viver na vida de vocês. E tudo muda. A sua conversão começa a entrar na sua família, nos seus amigos. E não tenha medo de perder amigos por essa conversão. Não tenha medo. Porque o momento de Deus é o momento de Deus para cada um. Amém? Vale a pena. Vale a pena. Aproveite esse momento em que esse grupo preparou para vocês. Aproveitem todo o dia e busquem sentir o Espírito Santo neste dia. Acho que amanhã também tem, né? Todo esse fim de semana. E eu tenho certeza que aqui eu vou ver testemunhos de jovens deste encontro. Amém? E louvado Amém. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Te encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só.